Né? Isso é Big Data. Quer dizer, não dá mais para a gente confundir Big Data com um buzzword. Essa é a grande mensagem que foi tentado passar nesse vídeo, tá? Opa. Então vamos lá. O que é Big Data? Definição. Quer dizer, por definição, vocês observam aqui que a gente não consegue dissociar o termo Big Data do termo negócio. Você não consegue, e não faria o menor sentido, né? Eu tenho um volume gigante de informação e eu ter que desvincular isso com alguma necessidade que eu tenha efetivamente que colocar em prática no meu dia a dia empresarial ou corporativo, ou enfim, qualquer ambiente que eu esteja analisando. Ou seja, a análise está vinculada ao negócio, o negócio está vinculado à tomada de decisão, e aí a gente precisa prover todo esse mecanismo de tomada de decisão através de ferramentas adequadas, e o Big Data é uma dessas ferramentas, ok? Um aspecto muito importante, né, é que, obviamente, para você trabalhar com esse volume gigante de dados que surge, você precisa de arquiteturas diferentes, você precisa de uma infraestrutura diferente, você precisa de ferramentas diferentes. Se a gente continuasse trabalhando exatamente da mesma forma que a gente vinha trabalhando antes, a gente não conseguiria lidar com esse volume de informação. Exemplo, eu sou de uma época, né, por isso que eu gosto de falar quando eu comecei a trabalhar, eu sou de uma época que a gente guardava os nossos dados em arquivos. Arquivos no sistema operacional, lembra que a gente guarda o Word, Excel, etc. Isso evoluiu para banco de dados. Os bancos de dados são excelentes, rápidos, velozes, só que eles não conseguem lidar com o volume de 1 zettabyte, 1 zettabyte. Né? Não há como lidar com esse volume de dados dentro de um banco de dados relacional, tradicional, e aí eu estou falando dos principais players de mercado, Oracle, SQL Server, DB2, você não consegue lidar com essa arquitetura. Então você precisa migrar para uma nova arquitetura. Então primeiro, obviamente, veio a necessidade, primeiro vem um grande volume de dados, na hora que a gente começa a ter a utilização maciça da internet, os mecanismos de busca aprimorados, etc., e fala assim, onde é que eu vou armazenar tudo isso? Onde é que eu armazeno esse volume de páginas, esse texto vinculado a cada uma das páginas que está disponível na internet? Não tem como. Então surge uma nova tecnologia, é um novo tipo de banco de dados, é uma nova família de banco de dados que vem para atender essa demanda. Obviamente, eu vou cortar o som aqui, porque senão sabe como é que é, né? Fica sempre pingando alguma coisa aqui. Vem para atender uma demanda que fez parte da evolução natural da computação. Né? E, junto com isso, obviamente, a gente precisou de diversas outras coisas. Então, a evolução ela está sempre associada não apenas à escala, ao volume, mas a gente tem outros componentes aqui que são extremamente importantes.